gente tem vivido um tempo diferente. Um tempo que a gente tem vivido por cerca de já 1 ano e meio, quase, onde o mundo tem enfrentado algo que já há quase um século tinha se enfrentado, ali com a pandemia da gripe espanhola. E com esta pandemia que a gente vem enfrentando, muita gente começou a desacreditar do futuro. Muita gente começou a se desesperar, e eu aprendi aqui nessa casa que quando a gente se desespera é quando a gente vira as nossas costas para Deus, porque já não tinha mais esperança, já não cria mais que o amanhã seria melhor que hoje. Não, bispo, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que essa pandemia deixou de saldo comigo, você não sabe o que a pandemia fez com os meus estudos, você não sabe o que a pandemia fez com os meus relacionamentos, você não sabe o que a pandemia fez com a minha família, você não sabe o que a pandemia fez com as minhas finanças. Eu não sei, de fato eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: o Deus a qual eu sirvo, Ele com pandemia ou sem pandemia, Ele não mudou. Eu aprendi aqui que ninguém supera Deus em dar. Eu aprendi que o Deus que a gente serve é um Deus de propósito. Eu aprendi que o Deus a qual a gente serve é um Deus que tem destino, e destino profético para cada um de nós. E eu aprendi, porque Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Independente do que a mídia venha falar, independente do que o relatório médico venha dizer, independente do que o relatório econômico venha dizer, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. 1 Samuel 17, 26 a 51. 1 Samuel 17, 26 diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas intenções. Você quer apenas ver a batalha. Senhor da glória, essa é a tua hora. Me usa como tu queres, Senhor, nessa noite. Que eu abrir da minha boca, o teu espírito possa fluir, possa trazer novidade de vida, transformação, revelação, e que a gente possa caminhar rumo ao nosso destino, em o nome de Jesus. Amém. E Davi tinha chegado naquele lugar com uma missão dada por seu pai de servir aos seus irmãos. Davi foi ali levar alimento para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha, os irmãos mais velhos que já estavam na luta. E ele, o caçula, estava indo ali servir, estava indo levar alimento. E quando ele chegou, ele viu aquele alvoroço, viu aquela confusão, e ele quis entender, natural, de um adolescente, de um jovem, ver se algo diferente está acontecendo, se tem confusão, se tem zoada, a gente quer saber. Eu falo a gente porque eu me considero jovem. Então, se tem um zum, a gente quer saber o que está acontecendo. E quando Davi viu que estava tendo alguma coisa, ele perguntou aos soldados: o que está havendo aqui, o que está acontecendo? Eles disseram: não. O rei disse que quem tirar essa vergonha de sobre Israel terá uma recompensa. E aí ele sai dizendo as recompensas todas que aquela pessoa teria. E uma das recompensas, só para te dizer, uma delas, o rei iria isentar a casa daquela pessoa, ou seja, a família daquela pessoa, de impostos. Imagina que maravilha, a gente viver num lugar onde a nossa família não pagasse mais imposto. E esse era apenas um dos benefícios que o rei daria. E quando Davi foi perguntar aos soldados o que foi mesmo que vai acontecer, ou o que é mesmo que está acontecendo, me explica aí qual é a confusão. Ele só queria saber. E muitas situações que a gente passa na vida, a gente tenta saber alguma coisa, às vezes sim por curiosidade, às vezes porque a gente quer tentar ajudar de alguma forma,
Mas quando a gente procura saber, antes de explicarem a gente já recebe um não como resposta. A gente já recebe algo negativo, a gente já recebe uma falta de incentivo, já tentam nos colocar para baixo de todas as formas, antes mesmo de tentarem nos explicar o que está acontecendo. E não estava sendo diferente com Davi naquela situação. O que está acontecendo? O que é que falou? O que é que o rei disse? Qual é a recompensa? O que é que esse soldado está gritando? Por que é que ele está desafiando? E o irmão dele já chegou com todo tipo de carga negativa para cima dele. Muitas pessoas acreditam nessa resposta negativa e começam a desistir dos seus sonhos, começam a desistir da sua caminhada e vão parando, porque vão nutrindo do seu coração, ou no coração de cada um, as palavras negativas lançadas por pessoas muitas vezes próximas, ou até mesmo da família, como neste caso de Eliabe. Uma coisa que eu quero que você entenda, ou que vocês entendam nessa noite, duas coisas são muito perigosas na nossa caminhada: a palavra negativa e o elogio, porque todas as duas têm o poder de nos fazer parar. A palavra negativa, quando a gente absorve e entende isso e somatiza no nosso coração, a gente se abate de uma forma que a gente acha que a gente não tem forças nem capacidade para continuar caminhando. E o elogio às vezes nos envaidece tanto que nos faz parar e ficar estagnado. Então tenha cuidado com as palavras negativas, mas tenha cuidado com as palavras de elogio. Saiba filtrar. E o que aconteceu com Davi quando o povo estava sendo afrontado pelo gigante Golias? Todos disseram não. Todos disseram não. Mas Deus estava gritando: sim, Davi, porque eu o escolhi. Sim, Davi, porque eu o ungi. Sim, Davi, pelo seu coração. E para não me alongar muito, eu vou falar de 3 tipos de não que a gente recebe constantemente quando novos desafios chegam à nossa vida. E o primeiro não é o não por parte da família, como a gente já está falando neste momento, como aconteceu com Davi, através da vida de Eliabe, que era o seu irmão mais velho. E o irmão mais velho, ele era uma espécie de segundo pai na tradição. Então era alguém que tinha o dever também de cuidar, de defender. Ele tinha um papel de destaque sobre seus irmãos. Ele era um líder também de família, porque ajudava os pais desde cedo. Ele representava a família. Naquele momento que Davi procurou saber o que estava acontecendo, a primeira negativa que ele recebeu, a primeira palavra contra que ele recebeu, para que ele não acreditasse no potencial dele e no potencial que Deus tinha feito na vida dele, foi de alguém muito próximo. Foi do seu irmão mais velho. E Eliabe ainda insinuou que Davi estivesse fugindo dos seus deveres. Se ele tivesse chegado para Davi e falar assim: você está fugindo de sua obrigação, você está deixando de cuidar das ovelhas, já era ruim. Mas repare que a Bíblia é detalhista. Eliabe não disse isso. Ele quis ferir Davi. Ele não só quis liberar uma palavra negativa, mas ele quis ferir Davi, diminuindo Davi de quem ele era e querendo diminuir Davi de quem ele seria. Porque já seria muito ruim se ele disse: Davi, por que você está aqui? E as ovelhas? Ele chegou para Davi e disse: por que você está aqui? Com quem é que você deixou as poucas ovelhas? Como se aquele papel que Davi desempenhasse na família era algo insignificante. Nem as poucas ovelhas que ficaram a seu cuidado você está tendo a capacidade de cuidar, porque você veio aqui motivado por curiosidade. Era isso que Eliabe estava dizendo. E Davi, a reação dele com seu irmão, com sua família, foi apenas de se defender. Respondeu Davi, diz a Bíblia: que fiz eu agora? Eu fiz apenas uma pergunta, verso 29. Mas Davi sabia no seu coração que não era somente uma pergunta, porque ele foi insistente. Se a gente lê na Bíblia o verso 26 e o verso 30, ele reitera a pergunta. Ele quer saber mais do que está acontecendo. Algo semelhante aconteceu quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Quando Samuel chegou ali como profeta para ungir o próximo Deus de Israel, o próximo rei de Israel, a família de Davi ignorava a existência dele, porque foi colocando um a um, e Davi nem na conta estava. Ao ponto do profeta chegar assim: acabaram-se os moços? Porque a Bíblia não conta que chegaram todos, estão todos aqui, mas falta um que está cuidando da vida. Não, traga o filho, traga o primeiro, o segundo, o terceiro, 4, 5, 6, 7, foi. E os filhos estão aqui. Acabaram-se os moços. Se a família não estava acreditando no potencial que Davi tinha.
E não sendo o suficiente, mais tarde a sua esposa Mical também não aprovou a forma como Davi estava adorando a Deus publicamente. Mas Deus estava dizendo sim, que ele poderia ministrar a Deus livremente. Depois, um dos seus filhos, Absalão, intentou contra o rei e contra o reino, tentando tomar o trono que Deus tinha estabelecido para Davi, dizendo que Davi não poderia ser rei, que Davi não tinha mais capacidade de reinar sobre o povo. Mas Deus estava dizendo sim, que Davi continuaria a ser rei de Israel. Eu quero te dizer nessa noite, se você tem ouvido apenas não por parte dos seus familiares, continue servindo ao Senhor e crendo que Deus te ungiu, que Deus te escolheu, que Deus te separou, assim como Davi. Você não tem que lutar contra a sua família, você não tem que lutar contra os seus familiares, você não tem que pelejar contra eles. Não é isso, você apenas tem que orar por eles e confiar que a resposta vem de Deus. E se Deus tem plano e sua família dizer não, Deus pode dizer sim. E o segundo ponto é o não por parte da sociedade, ou por parte da roda, ou por parte dos amigos, ou por parte, quem sabe, das autoridades ao seu lado. O segundo não que Davi ouviu veio do rei Saul. Quando Davi se ofereceu para enfrentar o gigante, quando Davi se ofereceu para batalhar em nome de Israel, o rei Saul disse: não, você não pode lutar porque você é muito jovem para uma luta. Porém Saul disse, está na Bíblia: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que é que ele estava dizendo? Davi, você não pode porque você é um menino. Ou como o nosso bispão às vezes fala aqui pregando, você ainda é um fedelho. E este que está te desafiando é guerreiro desde a sua idade. Então você não tem chance nenhuma, era o que a sociedade estava dizendo a ele: não vá porque não dá para você. Não vá porque não dá para você. E a resposta de Davi foi o seu testemunho de livramento de suas ovelhas quando eram atacadas por ursos, por leões. Observe que Davi não saiu alardeando no acampamento, não, porque eu já fiz isso, eu já matei leão, já matei urso. Não fez. Davi só abriu a boca no momento certo, de frente para a autoridade com a qual ele tinha que dividir o seu passado, para que ele tivesse legitimidade no presente para guerrear e então passar a viver o seu destino profético que estava no futuro. Só abriu a boca na hora certa para que a pessoa certa ouvisse aquilo que ele tinha que testemunhar. E às vezes Deus vai nos dando experiência nas nossas vidas, nas nossas lutas e guerras diárias. E em todo lugar que a gente chega, a gente quer chegar falando, quer chegar contando. Ei, as experiências que a gente adquire nas batalhas, claro, são experiências que vão nos servir para que a gente possa instruir novas pessoas mais na frente. Mas a gente só tem que partilhar com aquelas pessoas com quem Deus determinar que a gente partilhe os feitos que Ele tem feito na nossa vida. Guarde isso no seu coração. Após a insistência de Davi em confrontar o gigante, o rei tentou lhe ajudar de alguma forma. Falou: não, eu vou te dar a minha armadura, porque é com ela que eu tenho lutado até hoje e ela tem dado certo comigo. Mas Davi não aceitou, está na Bíblia, verso 38 e 39. Isso nos mostra que o não por parte da sociedade também pode vir de outras formas. Muitas vezes eles vão tentar nos adaptar ao modelo que eles estão acostumados. Muitas vezes eles vão tentar nos adaptar a algo que eles acham que deram certo. A sociedade, sem saber que quem tem guiado os nossos passos é o Senhor. Quem tem ditado a nossa vida é o Senhor. E a sociedade às vezes tenta mudar a nossa identidade. E tenta mudar a forma de qual nós fomos criados por Deus e em Deus. Por isso, naquele momento difícil, Davi assumiu a sua identidade pastoril. Ele disse: não, eu caminhei aqui e cheguei até aqui desta forma, como um simples pastor, com uma vara numa mão, um cajado na outra, uma funda na cintura e um alforje de pedras. E é assim que eu vou enfrentar esta batalha, as batalhas que vierem, até que eu termine toda a guerra. E Davi assumiu a identidade que Deus tinha dado a ele de pastor e seguiu
adiante. E ele foi contra o gigante, com o seu cajado de pastor, sua funda e as pedrinhas lisas do ribeiro, como conta a Bíblia lá no verso 40. Se a sociedade composta por amigos, composta por pessoas influentes, tentarem te dizer como você deve andar, como você deve se portar, vizinhos e tudo mais, tentar dizer que você não consegue avançar, tentar dizer que você não vai conseguir derrubar o gigante, isso vai estar diante de ti. Não dê ouvidos. Também não se adapte às exigências do mundo, não se adapte às formas do mundo, como está lá em Romanos 12, 1 e 2. Assuma sua identidade simples, assuma sua forma simples, mas verdadeira e honesta na presença de Deus. Acima de tudo, arme-se na presença de Deus com a armadura de Deus que está em Efésios. É isso que nos importa. E se o mundo disser não, Deus pode dizer sim. O terceiro e último ponto, o não por parte do inimigo. O terceiro não que Davi ouviu foi do próprio gigante Golias, que o mediu de cima a baixo e com desprezo começou a liberar insultos contra a pessoa de Davi e contra o Deus de Israel. Golias amaldiçoou a Davi, contra a Bíblia, em nome de seus deuses. Mas Davi, a Bíblia conta, respondeu com fé ao gigante que iria lutar contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E às vezes quando alguma luta ou algum gigante tenta se levantar contra nós, a gente quer ir contra o gigante com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, com o nosso estudo, achando que será suficiente para derrubar os gigantes que se levantam. E a gente tem que sempre lembrar desse exemplo de Davi, que foi contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, como está no verso 45. Neste momento, Davi coloca Deus à frente da batalha. Nesse momento, Davi transfere a responsabilidade da vitória a Deus, e já vai tributando a Deus, não só a responsabilidade pela batalha, mas a honra e a glória pela batalha que seria vencida em o nome de Jesus. E Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 46. Davi declarou: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Verso 47. E de fato Davi venceu ao gigante sem as armas convencionais. Venceu ao gigante sem as armas convencionais que eram habituais nas batalhas. E a Bíblia conta, pois prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Verso 50. Uma coisa linda é que se você for estudar esse texto todo que eu te falei de 1 Samuel 17, 26 e 51, você vai entender isso. E quando eu entendi isso, eu vi isso na Bíblia, eu me emocionei tanto. Eu acabei de falar que Davi derrubou o gigante com uma funda e com uma pedra. E eu aprendi aqui com meu pai que foram 5 pedras que Davi pegou ali no riacho. E como são 5 os nomes ali de Deus que está na Bíblia, de Jesus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus forte, foi essa que derrubou o gigante. E a Bíblia conta, se você for estudar minuciosamente, que Davi com uma pedra e a funda, ele derrubou o gigante. Mas ele não matou o gigante com a pedra que foi atirada na testa do gigante. E quando eu estudar a Bíblia, eu entendi isso, mas me trouxe uma alegria tão grande. Porque ele derrubou o gigante com a pedra, mas a Bíblia conta que Davi então foi até o gigante, pegou a espada do gigante, matou o gigante e ele cortou a cabeça. E quando eu vi isso na Bíblia, Deus me disse: toda arma forjada contra você virá para a sua mão, para que você mate o inimigo que vier contra você com ela e decepe-o em o nome de Jesus.
Então, por mais que eu esteja com uma funda e uma pedra, e vinha um gigante com lança, com dardo, com espada, eu vou abater com a pedra e vou matar com a arma que ele veio forjada contra mim, porque é isto que a Bíblia me garante. E é assim que eu tenho crido, é assim que eu tenho andado, e é assim que eu tenho visto o agir de Deus. O verdadeiro e único inimigo do cristão é o inimigo das nossas almas. E é assim que a gente tem que entender, que ele tenta a nossa vida, ele tenta nos abater, ele cria armas, e com as armas que eles criarem contra nós é que nós venceremos e os derrotaremos em nome de Jesus. Não importa o que o diabo tem feito para te afrontar, para fazer você desistir da sua caminhada, para fazer você parar, persista na presença do Senhor. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o inimigo te dizer não, se o inimigo disser que você não é capaz, o Senhor quer te dizer sim nessa noite. Ouça o sim do Senhor. 2 Coríntios 1,20 diz assim para a gente encerrar: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. As promessas de Deus para a sua vida não podem falhar jamais. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus tem de sonho para a sua vida, Ele vai realizar. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Não se abata, não desista, siga avançando. A Bíblia nos ensina que em Deus nós somos mais do que vencedores. Não ouça o não, que às vezes a família, os amigos próximos, a sociedade ou o inimigo quer te dizer. Mas afine o seu ouvido à boca de Deus e comece a ouvir o sim de Deus para você. Comece a ouvir o sim de Deus para você. Comece a ouvir o sim de Deus. Não dê ouvido aos nãos que vêm de todos os lados, mas fique atento ao sim de Deus para a sua vida. E Deus está te dizendo sim nessa noite.